Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. O prazer de estar com os irmãos essa noite e ainda mais o prazer de estar compartilhando a palavra de Deus. O nosso texto diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos tirar um momento de oração. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite, eu te agradeço por esse domingo, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações para ouvir a tua mensagem, que o Senhor prepara-nos, Pai, para ouvir as verdades do teu evangelho e que nos aproximemos de ti, Senhor, que o Senhor revele ao coração de cada um aqui, Senhor, a tua palavra, a tua vontade, Senhor, e que a cada dia mais nos aproximemos do nosso Senhor e Salvador, até que o Senhor venha. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um pouco nervoso, primeira vez que eu estou trazendo a mensagem para vocês aqui. Quando a gente joga em casa é mais fácil, né? Na minha igreja era um pouco mais tranquilo. Mas, ainda assim, é uma alegria grande estar aqui. Esse último ano, o meu filho ele fez 3 anos e o meu pai cismou que ia dar um presente para ele. Um cofre cheio de moeda. Presente um pouco de grego, né? Porque a gente teve que trocar as moedas, né? E hoje em dia quase ninguém mais tem moeda. A gente trocou um pouquinho no banco e por fim o que sobrou, que eram as moedas menores, a gente trocou no comércio lá perto de casa. Findou que naquela conversa que eu tive, um senhor também de idade, a gente começou a lembrar de algumas coisas de mais antigamente, né? E assim, eu tenho 34, eu sou da década de 90, então eu vi o orelhão de ficha, eu vi o orelhão de cartão, eu vi diversas coisas. Lembro das propagandas do Bamerindos, que o pessoal mais velho aí que nem eu vai lembrar. E a gente conversando inclusive sobre essas questões de dinheiro e como mudou, né? A gente quase não anda mais com dinheiro físico na mão. E isso também mudou muito em relação aos bancos. No ano de 2012, a gente conheceu aquele cartãozinho roxo, a Nubank. E em 2017 eles abriram a Nuconta para o público em geral. Uma agência bancária que não tinha agência física. E eu lembro que quando isso saiu, eu vi uma conversa entre um pai e um filho, entre um rapaz, um jovem e o pai dele. Divulgada na internet, assim, ele divulgou a conversa que ele teve com o pai dele. E o pai dele extremamente revoltado com ele, de como ele teve coragem de botar o dinheiro na Nuconta, numa conta de um banco que não tem agência física. E o pai comentou assim: cadê? Eu vou na agência da Bradesco, é ali na rua tal. A agência do Santander na rua tal. Onde que é a agência desse Nubank? Não tem. Como você tem coragem de botar o seu dinheiro num banco que não tem uma agência? Para a galera que é um pouco mais nova, para nós, parece algo tão simples, né? Mas talvez para o pessoal mais antigo, não é algo tão simples assim, porque ele não está vendo aquela agência. Já se passaram 7 anos desde que isso começou. Os bancos digitais, na verdade, proliferaram. A grande maioria já está por aí. Existem diversas pessoas que têm contas em bancos digitais. E até aquelas que têm no banco físico, poucas delas hoje em dia vão às agências. Essa é uma situação um pouco curiosa, né? Porque muita gente ainda hoje provavelmente também tem essa resistência. Pois como é que eu vou colocar o meu recurso, todo aquele meu dinheiro, num lugar que eu não estou vendo? De uma maneira que eu não tenho a questão física de olhar. Como eu vou botar meu dinheiro num lugar que eu não sei nem onde fica? Realmente, quando a gente olha por esse prisma, requer um pouco de coragem. E essa também, de certa forma, era uma situação que o público-alvo dessa epístola estava vivendo. Quem era o público-alvo a quem essa epístola aos Hebreus foi direcionada? Eles eram compostos de convertidos, oriundos provavelmente do judaísmo,
A gente não sabe precisar em qual era a localização que eles estavam, mas a situação em que eles estavam era de uma suposta pressão para que eles retrocedessem ao judaísmo. Uma pressão talvez por perseguições, ou uma pressão talvez por simplesmente comodidade, afinal o judaísmo ainda era uma região legal dentro do Império Romano. A gente não tem acesso à informação, mas o fato é que agora aqueles homens convertidos, eles tinham aberto mão de algo que tinha uma estrutura física, de qual tinha todo um cerimonial físico através de sacerdotes, sacrifícios, e tinham ido para uma fé que não tinha esses elementos físicos. E isso em algum momento também virou uma tentação para eles, porque agora eles estavam se apegando a algo que não tinha uma estrutura, que não tinha um elemento físico, e isso também começou a trazer prejuízo para eles, no sentido emocional, físico e até financeiro também. E agora aquele povo, eles se encontravam tentados a voltar para o judaísmo. O autor dessa epístola, que também nós não sabemos quem é, ciente disso, ele tenta mostrar, em resposta a essa pressão que aquele povo sofria, o autor ele faz uma comparação entre a religião judaica, demonstrando que os símbolos, os ritos do judaísmo apontavam para Jesus como Salvador. Então ele tenta mostrar que não fazia mais sentido permanecer no judaísmo, pois aquela forma de se relacionar com Deus já havia cumprido o seu papel e finalizado. E o papel era apontar para Cristo. E para atingir esse objetivo, o autor ele começa essa epístola mostrando a superioridade do Filho em relação aos anjos e a Moisés, que eram os antigos comunicadores da palavra de Deus. Além disso, ele começa a mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, o cumprimento de toda a lei e de todas as profecias. E é em meio a essa exposição de que Jesus é o sacerdote perfeito que o nosso texto se encontra. É justamente nesse pedaço ao qual o autor ele procura demonstrar que Cristo é o sumo sacerdote perfeito que o nosso texto está inserido. Podemos notar logo aqui no versículo 7, o autor destacando também a humanidade de Jesus, ao relatar com clareza a seguinte expressão: nos dias de sua carne. Aqui ele deixa claro o entendimento de que Jesus foi verdadeiramente homem e também verdadeiramente Deus. Mas nos dias de sua carne aponta para o fato de que Cristo foi verdadeiramente homem. Ele foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. O autor ainda fala sobre a oração de Jesus, como com forte clamor e lágrimas, como ele rogava. E essa é uma clara referência ao Getsêmani, aquele momento no qual Jesus estava próximo do momento da sua crucificação, aquele momento ao qual Jesus suava sangue, aquele momento em que ele estava aflito e ansioso pelo aquilo que se apresentava diante dele. Com grande aflição, ele orava ao Pai, porque o Pai era o único que podia o livrar da morte. Nós sabemos que Cristo foi crucificado, e isso é um fato, mas nós também sabemos que a oração dele foi ouvida, como diz aqui no texto, foi ouvida por conta da sua piedade, por conta da sua reverência. E nós sabemos que a sua oração foi ouvida porque ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que o poderia livrar da morte, de fato o livrou. E Cristo ressuscitou. E quando nós lemos também agora no versículo 8, que Jesus aprendeu a obediência, não devemos nos confundir interpretando que essa que a afirmação de que ele aprendeu é como se faltasse algo que ele devesse aprender. Jesus não teve de aprender nada a respeito de obediência, pois a sua vontade era a mesma de Deus. No entanto, em sua humanidade, Jesus teve que mostrar total obediência. Ele teve de tornar-se obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. De fato, ele não precisava aprender sobre obediência, mas ele precisava viver essa obediência, pois pela desobediência de um homem, entrou um pecado no mundo, e pela obediência de um homem, a justiça também veio a nós. Não era algo que ele precisava aprender, mas ele precisava viver aquilo. É nesse sentido que está essa palavra aqui. Outra sentença que também devemos dar atenção é a afirmação de que, tendo sido aperfeiçoado. Mais uma vez, meus irmãos, precisamos destacar que não é como se ele fosse imperfeito antes. A palavra aqui ela está mais ligada à ideia de consumação, de completude, de finalização, do que propriamente dito a imperfeição versus perfeição. A ideia aqui é que Jesus foi aperfeiçoado na cruz, porque a obra foi completada na cruz. Não porque ele não fosse perfeito antes, mas foi por meio de sua encarnação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão
porque ele completou a obra necessária para nos salvar dos nossos pecados. E agora ele tem a glória adquirida de ser o perfeito salvador do mundo. Então, nesse sentido é que nós vemos a ideia de que ele foi aperfeiçoado. Mais uma vez, não é que faltava algo para Cristo, mas a obra precisava ser completa. Assim, o autor de Hebreus destaca que ao ser aperfeiçoado, Jesus se torna o autor da salvação eterna para aqueles que lhes obedecem. E ao dizer isso, ele não está condicionando a nossa salvação à obediência, mas sim especificando quem são aqueles que são salvos. É importante compreender que o fator gerador da salvação não é a nossa obediência a Deus, mas sim a obra de Cristo. A nossa obediência a Deus é uma consequência direta dessa salvação, e não o que gera essa salvação. Mas este sempre é e tem sido um ponto de grande dificuldade para nós, porque nós normalmente somos tentados a confiar naquilo que vemos, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que é físico diante de nós, o que é palpável. Tentemos acreditar que somos salvos pelas nossas próprias obras, porque é mais fácil acreditar naquilo que fazemos. Em nosso coração reside a tentação de procurarmos sermos o autor da nossa própria salvação. Muitas vezes isso está internalizado dentro de nós, muitas vezes isso nos assalta, a qual nós procuramos por nossos próprios méritos, pela nossa própria força, tomar a salvação para nós, mas nós não somos capazes. E o resultado disso é muitas vezes uma tristeza profunda, encarando a realidade de que nós não somos capazes e nos esquecendo de quem é aquele que é capaz. Não podemos por nós mesmos nos chegarmos a Deus. Portanto, irmãos, somos convidados veementemente a confiar no sacerdócio de Cristo, pois Ele não falha. Ele é capaz, Ele é o sacerdote perfeito que nos leva a Deus. Nós devemos abandonar a nossa autoconfiança e abraçar a confiança no sacerdócio de Jesus. Nós devemos confiar na obra do nosso Salvador, porque Ele é o sacerdote que nos entende. Confiemos no sacerdócio de Jesus, pois Ele é o sacerdote que nos entende. Ele nos entende porque se fez um de nós. O pré-existente Filho de Deus assume a natureza humana e se reveste de carne e sangue humanos. Um milagre que ultrapassa todo o nosso limite de entendimento. Afinal, o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. Por isso precisava ser homem. Sendo Jesus o nosso sumo sacerdote, Ele se fez carne como nós, para nos representar diante do Deus Pai. Entender que Cristo se fez carne é importante para nós por pelo menos 3 motivos. Em primeiro lugar, se Jesus não tivesse assumido uma real humanidade, não poderia haver salvação. A validade e a aplicação da obra realizada na cruz dependem da realidade de sua humanidade, assim como da sua eficácia depende da sua divindade. A nossa salvação, a obra redentora de Cristo na cruz depende de sua humanidade, assim como a eficácia dela, assim como a eficiência, assim como o fato dela funcionar, depende de sua humanidade. São 2 realidades deveras importantes, da qual nós não podemos ignorar. Pois o pecado entrou no mundo por meio de um homem, nosso pai Adão, foi por meio dele que todos nós caímos, assim também a justiça deve vir por meio de um homem, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador, o segundo Adão, aquele que foi perfeito, aquele que nos trouxe a salvação. Em segundo lugar, se Jesus não fosse um ser humano real, não poderia realizar o tipo de intercessão que o sacerdote deve fazer em favor daqueles que ele representa. Nós precisamos de um representante legal que fosse como nós, alguém para nos representar diante de Deus Pai. Não podia ser alguém diferente, precisava ser um homem como nós o somos. Em terceiro lugar, se Jesus era humano, tendo sido tentado como os homens são, então ele pode compreender e ajudar os homens em suas lutas. Nós não temos um sumo sacerdote distante que não compreende as nossas fraquezas. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é ser tentado, ainda que não tenha pecado. Ele experimentou a fome, a dor, o cansaço, a tristeza e todas as sensações físicas comuns aos homens. Ele não apenas parecia ser humano, era humano de fato, porém sem pecado. Portanto, nós podemos chegar com confiança diante de Jesus. Não com confiança nas nossas obras, mas com confiança de que Ele vai nos ouvir.
com confiança de que Ele nos entende, entende as nossas aflições, entende o nosso sofrimento, entende os nossos temores, pois Ele sabe o que é ser homem. Quando falarmos de nossa dor, Ele conheceu uma das maiores dores. Quando estivermos angustiados, Ele conheceu a angústia. Quando estivermos tristes, Ele conheceu a tristeza, Ele conheceu a perda. Ele conhece todos esses sentimentos. Frente à tentação, Ele sabe o tamanho da nossa dificuldade. Ele nos entende, Ele nos ouve, Ele está atento à nossa oração. Ele é o sacerdote como nós, a qual nós podemos confiar. Quando nós damos a devida atenção à humanidade de Cristo como servo da aliança, mais espaço se abre para entendermos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nos evangelhos não há menção da divindade de Jesus se sobrepondo à sua humanidade. Não existe uma menção na qual Jesus abandona a sua humanidade e nós vemos a divindade dele agindo como se ele fosse um Deus dentro de uma casca humana. Não. Os evangelhos também não atribuem os seus milagres à sua divindade. E tampouco atribuem as suas tentações à sua humanidade, como se Jesus pudesse chavear num botão a sua natureza divina e humana, em qualquer tempo, como lhe fosse proveitoso. Não é isso que nós vemos no Evangelho exposto. Nós vemos o Deus 100% homem, o Deus 100% Deus. Jesus, o Deus homem, Jesus 100% com a sua natureza 100% divina e a sua natureza 100% humana. O que nós vemos no Evangelho é que comumente eles atribuem os milagres de Cristo ao Pai ou ao Espírito Santo, realizando a sua obra em e por meio de Jesus Cristo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi enchido com o Espírito e cresceu em sabedoria e compreensão pelo Espírito. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para a sua tentação. E ali ele também foi sustentado pelo Espírito. Ele falou e ele ouviu do Pai quando recebeu o poder do Espírito. Portanto, meus irmãos, Jesus não é apenas Deus em relacionamento com Deus, mas é a humanidade em relacionamento com Deus no poder do Espírito. Ele se tornou, nesse sentido, o exemplo para nós de como nós devemos viver as nossas vidas. Nós vivemos nos relacionando com Deus por meio do Espírito. É por meio do Espírito Santo que nós fazemos essas coisas. O Deus homem nos ensina isso. Ele é, afinal, o Senhor que é servo, a testemunha fiel e verdadeira. Ao contemplarmos a humanidade de Cristo como servo da aliança, reconhecemos a centralidade do Espírito Santo em sua vida e sua obra. E nós somos incitados assim a viver em constante dependência do Espírito Santo, buscando seguir os passos de Cristo como servos fiéis e verdadeiros. Ele não somente nos salvou, meus irmãos, mas Ele mostrou como viver esta salvação. Ele não somente nos livrou da morte e do pecado, mas nos mostrou como nós devemos viver daqui em diante. Nós vivemos pelo Espírito, assim como Cristo, nosso Salvador, viveu pelo Espírito. Ele é o sacerdote que nos entende perfeitamente, porque Ele se fez como um de nós. Ele também é o sacerdote que oficiou o perfeito sacrifício. Uma das funções dos sacerdotes da ordem de Arão no judaísmo era o de realizar sacrifícios de gratidão e de perdão pelos pecados. Mas aqui nessa mesma epístola é exposto que é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Estes eram sombras do sacrifício perfeito que haveria de vir. Aquele sacrifício que os sacerdotes daquela antiga ordem realizavam, eles não podiam purificar do pecado, mas eles apontavam para quem poderia purificar do pecado, o verdadeiro sacrifício perfeito. Essa é uma realidade sobre nós, meus irmãos. Nós estávamos presos no nosso pecado e nós carecíamos do perdão. E os sacrifícios de bodes e touros não eram suficientes para aplacar a ira de Deus. Nem tampouco todas as boas obras que nós pudéssemos fazer seriam suficientes para aplacar a ira de Deus. Não seria suficiente que eu vendesse todos os meus bens e entregasse em favor dos pobres para que a ira de Deus fosse aplacada. Não existe uma obra nessa terra e nada que eu possa fazer e nada que eu possa dar
a Deus em troca da minha salvação, em troca do fim dessa ira. Nada que eu pudesse fazer aplacaria a ira de Deus. Não existia um sacerdote que poderia fazer isso. Somente o próprio Deus poderia suportar essa ira. E assim Ele o fez. O Pai nos envia o Filho. Jesus veio a nós como sacerdote perfeito, mas Ele também era o sacrifício perfeito. A agonia de Cristo no Getsêmani não estava relacionada somente com a dor física que Ele haveria de passar, mas com a realidade de que Ele absorveria a ira destinadas a nós, a ira justa e santa de um Deus irado contra o pecado, que deveria cair sobre nós, cairia sobre o Filho. O Filho perfeito. O castigo destinado a nós caiu sobre Ele. Jesus subiu à cruz e foi morto em nosso lugar. A ira destinada a nós foi derramada sobre Ele, e a sua justiça foi imputada a nós. Mas Ele não permaneceu morto. No terceiro dia Ele ressuscitou. Deus Pai o ouviu por conta de sua reverência e o atendeu. Cristo foi liberto da morte. Mas não somente isso, assim Ele também nos livrou do domínio da morte e do pecado, e quando Ele ressuscitou, Ele também nos deu nova vida. Assim Jesus foi o perfeito sacrifício, e Ele oficiou o perfeito sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. Por quê? Porque foi realizado de uma vez por todas, sem a necessidade de ser repetido. Ele é perfeito porque salvou a todos que tinha de salvar, e é perfeito porque cumpriu plenamente a justiça de Deus. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele o fez. Mas a obra de Deus, ela não foi concluída na cruz. Ele ressuscitou, andou entre nós e subiu aos céus. Mas antes de ir, Ele prometeu uma coisa. Ele prometeu que haveria de voltar. E é ao redor dessa promessa que nós nos reunimos domingo após domingo, na certeza de que um dia o nosso Salvador há de voltar. O sacerdote perfeito, aquele que oficiou o sacrifício perfeito, também prometeu que há de nos voltar para nos resgatar e nos levar para a eternidade com Ele. O fato de que Cristo morreu por nós é a verdade mais básica da nossa fé. E muitas vezes, conforme nós vamos nos aprofundando e conhecendo mais sobre teologia, mais sobre Cristo, mais sobre o nosso Salvador, nós tendemos a tratar essa verdade de que Cristo morreu por nós como algo básico, ou algo simplório, ou algo que talvez nós não devamos gastar tempo. Afinal de contas, nós estamos nos gastando em coisas mais profundas. Porém, não devemos ser assim, meus irmãos. O conhecimento dessa verdade de que Cristo morreu por nós é como um nascer do sol em nossas vidas. Não importa quantas vezes você assista ao nascer do sol, não importa quantas vezes você se dedique em acordar cedo para ir contemplar o nascer do sol, você sempre vai achá-lo lindo. Não importa se você o assiste indo para o trabalho, não importa se você o assiste de férias, toda vez que você acorda de manhã mais cedo que o sol e se põe a contemplar aquele belo dia nascendo, você o acha lindo e perfeito. Essa é a verdade do Evangelho também para nós, a verdade de que Cristo morreu por nós. E não somente isso, para cada nascer do sol que você não viu, que você preferiu acordar depois, que você não conseguiu se levantar para ver mais cedo, ele não perde a sua beleza porque você não viu. O nascer do sol continua belo porque ele está lá. Toda vez que olhamos para o fato de que Jesus morreu por nós, ficamos encantados com a beleza desse fato. Mas mesmo nos dias que por conta do pecado, por conta da nossa incredulidade, por conta do medo, por conta da nossa falta de fé, por conta das nossas falhas, porque nós ainda somos humanos, mesmo nesses dias que nós não olhamos para o fato de que Cristo morreu por nós, a beleza dessa verdade continua resplandecendo sobre as nossas vidas, porque ela não depende de nós. Porque ela não depende de nós observarmos. A obra de Jesus depende do que Ele fez e Ele decidiu soberanamente nos salvar. Mesmo quando nós falhamos, a beleza da salvação, da obra de Cristo na cruz, continua a brilhar sobre nós. Enquanto eu pensava sobre
como nós podemos aplicar isso na nossa vida, porque cada parte, cada argumento, eu sempre procuro ver qual aplicação isso traz para mim. Eu fiquei um tempo em silêncio e não conseguia parar para pensar. Qual a implicação prática, qual a aplicação prática dessa parte do Evangelho sobre as nossas vidas? Mas essa é a parte, essa é a aplicação prática. Contemplem. Olhem o que Cristo fez por vocês. Não existe nada mais prático do que isso. Deus se fez homem, veio até nós, subiu numa cruz, morreu e nos deu vida. É isso que nos sustenta todos os dias, é isso que nos impulsiona a viver todos os dias para a glória do teu nome, do nome de Deus. É isso que nos impulsiona todos os dias a esperar o dia que Ele há de voltar para nos salvar. Cristo morreu por nós e ressuscitou e nos deu vida. Olhemos, contemplemos o que Ele fez por nós. Ele, o nosso sacerdote perfeito, é a fonte da nossa salvação. Jesus, ao ser aperfeiçoado, se tornou o autor e fonte da nossa salvação. Mas isso não quer dizer que a partir desse momento a nossa necessidade de obediência perdeu o sentido. Foi o que Ele fez, então a partir de agora eu não preciso fazer mais nada. Não, não é isso que o texto está falando. Os que foram salvos são chamados a uma vida de santidade. Mas esse tipo de vida não é um meio para se adquirir a salvação. O chamado à obediência não é uma proposta com uma lista de itens em qual nós devemos cumprir para herdarmos a vida eterna. O chamado à obediência é a oportunidade de começar a viver a vida eterna, já aqui na terra hoje. Pois o reino dos céus, meus irmãos, é um lugar de obediência perfeita à lei de Deus. Então, quando Ele nos chama a obediência, não é algo que a gente está trocando para ser salvo, não é como se eu tivesse que pagar o ingresso, não. O chamado dele à obediência já é o chamado para a vida no reino de Deus. Quando nós vivemos em obediência perfeita, quando nós vivemos em obediência a Deus aqui nessa terra, nós estamos vislumbrando a vida futura que nos aguarda, uma vida de eterna obediência a Deus Pai, nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, a obediência faz parte da vida do crente. A ausência de mérito na salvação não é ausência de esforço. O reino dos céus é tomado por força. A nossa vida nesta terra é em constante luta contra o pecado. Mas o que muda é que essa batalha, nós já sabemos qual será o resultado. Essa batalha não nos causa medo, ela não nos causa ansiedade, porque nós sabemos que Cristo venceu. Essa batalha começa com a derrota certa do inimigo e com a vitória certeira do nosso Senhor e Salvador. Cristo, nosso Salvador, venceu, então nós podemos lutar com confiança, pois a nossa vitória é certa. Devemos compreender que não existe fé sem obediência, meus irmãos. Ou você crê e obedece, ou você não crê. Se a obediência não está presente em nossa vida, se a obediência não faz parte do meu cotidiano, se a devoção, se a busca por cumprir a vontade de Deus não faz parte da nossa vida, esse é o momento que nós devemos parar e analisar qual é o verdadeiro status, qual é o verdadeiro estado que está o meu relacionamento com Deus, porque, meus irmãos, é muito melhor se descobrir como um pecador. Nessa noite é muito melhor se descobrir como um pecador, olhando para si mesmo, do que se descobrir como um pecador não regenerado diante do nosso juiz eterno. Constantemente nós devemos olhar para aquilo que nós chamamos de salvação, para verificarmos se a nossa confiança não está depositada em nós, ao invés da obra de Cristo, porque não existe salvação sem confiança depositada naquilo que Cristo fez na cruz. Por isso, meus irmãos, devemos ter em mente que as nossas obras não são a garantia também da nossa fé. Se a nossa confiança não estiver alicerçada na obra de Jesus, todas as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Em Jesus, os crentes não são salvos porque obedecem, mas eles obedecem porque são salvos. Isso parece uma contradição, meus irmãos. Porque ao mesmo passo que eu defendi aqui para vocês que a salvação ela está afirmada na nossa confiança na obra de Jesus, eu também defendi que a nossa vida sem obras, ela não pode representar salvação, mas não existe contradição aqui. Nós fomos salvos para obediência. Aquilo que Deus fez em nós nos leva a obedecer. Infelizmente, meus irmãos, às vezes
nós falharemos até nisso obedecendo, porque nós somos pecadores ainda. Muitas vezes nós procuraremos fazer as coisas que são certas, procurando algum benefício. Mas é nisso que reside a beleza da obra do nosso Salvador, porque ela funciona como um filtro. Ele tira aquilo que é pecaminoso das nossas obras e deixa aquilo que é santo. Enquanto nós caminhamos dia após dia, Deus continua operando em nós. Hoje nós já estamos mais perto do que ontem, e amanhã estaremos mais perto do que hoje, até o dia em que essa obra também estará completa em nós e nós seremos verdadeiramente santos e perfeitos junto ao Pai. Não desanimemos disso, meus irmãos. Nós somos convidados a confiar não em nós, mas na obra do sacerdote perfeito. Se você acha que precisa fazer algo para ser salvo, ainda precisa caminhar para mais perto da cruz. E da mesma forma, se você acha que sendo salvo pode continuar vivendo segundo o seu próprio coração, também precisa caminhar para mais perto da cruz. Pois o chamado é para partir da nossa confiança na obra de Jesus, que nós possamos viver em harmoniosa obediência a Deus. Uma das dificuldades da nossa fé é que ela é firmada naquilo que não se vê. Nós firmamos a nossa fé não naquilo que é prático, não naquilo que nós fazemos, não em um rito específico, mas nós firmamos a nossa fé na obra de Cristo. Mas esse é um problema nosso, não é um problema de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, e nós é que muitas vezes pela corrupção queríamos ser os responsáveis por merecer a salvação. Nós queríamos ter uma participação nisso. Porque é belo dizer, eu conquistei algo. Existe esse desejo dentro do nosso coração, muitas vezes oculto, querendo ter participação na salvação. Mas, meus irmãos, nós não temos. Foi Deus que nos chamou. Isso quebra os nossos joelhos diante dele, porque nós somos obrigados a ajoelhar e reconhecer que Cristo nos salvou. E se não fosse Cristo, nós estaríamos presos em nossos pecados e nossas corrupções. Nós louvamos a Deus. Deus deliberadamente escolhe nos salvar e fazer isso em nossa vida. Essa grande dificuldade também é a maior beleza da nossa fé. Jesus veio em nossa direção e fez a sua obra da salvação. Nós não tínhamos meios para nos achegarmos a Deus. Nós precisávamos de um sacerdote, mas não havia ninguém entre nós que fosse apto para essa função. Então o Verbo se fez carne e veio até nós. E foi o perfeito sacerdote que nos entende e que cuida de nós. Ele também foi o perfeito sacrifício e subiu à cruz em nosso lugar. E assim, meus irmãos, podemos confiar no que Ele fez por nós, pois a nossa salvação está oculta em Deus, em Jesus, o nosso Salvador. É nele que nós confiamos e esse é o nosso convite. Confiem a salvação de vocês, aquele que pode salvar, que é Cristo Jesus. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos? Senhor, eu te dou graças por essa noite. Eu te dou graças pela oportunidade de falar do teu evangelho. E clamo a ti, ó Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor nos leve a confiar em ti. Remova de nós a autoconfiança, Pai. Remova de nós o temor, ó Deus. E nos enche, Pai, de alegria, da alegria da salvação, Pai. Brilha sobre nós a verdade de que o Senhor veio, morreu em nosso lugar, Pai. Ressuscitou, subiu aos céus e há de voltar. Reaviva o nosso coração, reafirma o nosso coração nessa convicção. É o que eu te peço, Pai. Mas não somente hoje, eu peço que essa seja uma realidade em todos os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém.